Indo. Aí. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Franciose, eu sou da Igreja Metodista Wesleyana de Cosmópolis, líder do Ministério Extraordinários, e nós estamos aqui para mais uma conversa sobre a Escola Bíblica Dominical. Para quem também não conhece, vou falar rapidinho do projeto que eu e a Miriam Nunes temos realizado aí já faz alguns meses. A nossa ideia é levar as pessoas, através da internet, uma discussão, um bate-papo sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre o ensino bíblico, né? De uma maneira geral, a gente vai falar sobre educação cristã, a gente já tem falado e a gente vai continuar falando hoje nesse Hangout, tá bem? Hoje nós vamos falar sobre como ensinar a Bíblia para as crianças, ensino bíblico para crianças, e para isso hoje eu tenho um time fantástico aqui, que eu sou a menor de todas elas, mas glória a Deus por isso. E aí eu vou pedir para cada uma se apresentar, para cada uma delas falar nome, a igreja, de onde é, a formação, tá? E aí depois a gente começa com algumas perguntas, lembrando que você que estiver assistindo, se tiver alguém assistindo, pode fazer pergunta também ao vivo para a gente, tá bem? Aqui no lado direito, bem bonitinho aqui para vocês, tem a caixinha de perguntas, vocês podem fazer perguntas. Quem não estiver assistindo ao vivo, depois estiver assistindo pelo YouTube, sejam muito bem-vindos também. Acompanhem também os nossos outros vídeos que estão no nosso canal, tá bem? Então eu começo com a Miriam, e aí ela vai se apresentar, depois eu passo a bola para as meninas. Hello, Miriam. Oi, boa noite, Vanessa, Ju, Dani. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu já estou sempre por aqui, então a maioria já me conhece. Eu sou pedagoga, sou de Ribeirão Preto. Vamos aí com mais uma conversa sobre ensino bíblico. Vamos lá, então. Juliana Ferreira. Blandino. Olá, meninas. Vanessa, Dani, Miriam. Meu nome é Juliana Ferreira Blandino. Eu sou da Igreja Evangélica Quadrangular aqui de Ribeirão Preto, do bairro Vila Mariana. Eu sou pedagoga, formada pela Unesp. Atualmente curso o programa de mestrado escolar, trabalho com dificuldades de aprendizagem, voltada para as novas tecnologias na educação. E estamos hoje aí para discutir questões, né, bíblicas para as crianças e espero, né, poder colaborar um pouquinho. Obrigada, Ju. Dani, contigo, Dani. Boa noite, pessoal que está assistindo. Meu nome é Daniela, né, como a Vanessa já disse, eu sou pedagoga e congrego na Igreja Batista Livre aqui de Ribeirão Preto. Também tenho um trabalho de um grupo de estudos em educação por princípios, que trabalha com professores e também pais de alunos, né? Já tive experiência no Ministério Infantil, tanto como professora, como líder no Ministério Infantil durante um tempo, projetos sociais, né? Mas atualmente eu tenho envolvida com a educação por princípios. Eu tenho tentado me especializar mais nesse assunto mesmo. Legal, Dani. Vê que legal, né? Um time de Ribeirão Preto, na verdade, né? Porque eu também sou de Ribeirão Preto, eu só moro em Cosmópolis, eu sou a única que saiu fora aí do meio da cidade linda de Ribeirão, mas é um time de Ribeirão Preto, né? Então, obrigada, meninas, por estarem aqui conosco hoje. Muito legal. Eu estou conhecendo a Dani hoje, né? A Ju é minha prima, mas graças a Deus estamos aqui para falar sobre algo tão importante, não só para a igreja, né? É um tipo de bate-papo que se estende a pais, se estende a professores, se estende a líderes, então é muito, muito importante mesmo. Bom, eu queria começar. Eu vou fazer algumas perguntas e aí vocês três fiquem à vontade para responder, mas eu queria começar um pouquinho com a Ju.
Ô Ju, você trabalha com essa questão da era digital também, né? De como a tecnologia pode ajudar no aprendizado das crianças. Ô Ju, quem que é a criança de hoje? Né? Quem que... Porque a gente tem, cada geração, criança é criança em tudo quanto é lugar, né? Criança é a mesma criança de todas as épocas. Mas cada geração que passa, elas têm algumas peculiaridades, elas têm algumas características específicas. Né? Quem que é a criança de hoje, a criança da era digital? Então, eu gosto muito da frase do meu orientador, que ele fala que hoje nós estamos inseridos numa cultura tecnológica que nos imprime uma nova maneira, né, de comunicação. E as crianças de hoje, elas estão nascendo nessa cultura. Então, a criança de hoje reconhece, ela aprende com mais facilidade o meio tecnológico. Coisa que há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, costumo falar que na minha época, a gente não tinha essa, né, essa facilidade, né, a gente não tinha celular, a gente não tinha computador, né, e hoje as crianças, elas nascem nesse mundo, então elas têm uma facilidade com a tecnologia. Você coloca uma criança de 2 anos, achar as funções do celular, ela consegue ver fotos. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos, quando ela tinha 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, ela já sabia clicar onde lá, né, para clicar. Então, por quê? Porque hoje ele já nasce nessa cultura. Você pode ver que as crianças, elas têm facilidade de lidar com a tecnologia. Coisa que, para nós adultos, a gente demanda um tempo, né, para aprender, até agora quando surgiu os celulares Android, a gente demora um certo tempinho, né, para pegar a prática de baixar isso, baixar aquilo, saber onde que é o vídeo, saber onde que, né, e a criança não, ela já aprende com muita facilidade, porque ela já nasce, as crianças de hoje estão nascendo nesse mundo tecnológico, né. Tá bom, Gezinha, obrigada, Ju. Dani, a gente entendeu assim que a gente tem uma geração diferente de crianças, né? Você está vendo essa diferença muito clara dentro da escola, seja ela na escola por princípios, que daqui a pouco você vai falar um pouco mais disso daí, seja ela na educação por princípios, seja ela na escola secular. Você está vendo essa diferença das crianças assim bem visível já ou não? Sim, Vanessa, é uma coisa assim perceptível que elas estão expostas, né, por meio da tecnologia, elas estão expostas ao maior número de informações que nós tínhamos na época da nossa infância. E isso, ao mesmo tempo que é bom, como a Ju falou, né, elas já têm essa habilidade inata, parece, né, elas já vêm a esse mundo, parece já dotada de habilidades para mexer tudo quanto é coisas tecnológicas e tal, mas ao mesmo tempo que isso é bom, é um motivo de preocupação, pelo menos no meu ponto de vista, porque elas têm sido expostas, né, a conteúdo, tanto na internet, televisão, desenho, filme, a conteúdos que muitas vezes nós, educadores, não temos tido acesso por não vivermos nesse universo infantil, às vezes, né? Vamos supor, quando a gente liga a TV, a gente vai assistir outras coisas. E acaba que elas estão sendo expostas a um conteúdo que muitas vezes o educador nem se dá conta, né? Então é uma coisa assim, para se pensar realmente, que é uma questão preocupante. E outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que a criança, hoje em dia, ela está exposta ao relativismo, que é uma coisa que está, assim, descarado na mídia, nas novelas, nas escolas, com as filosofias, né, humanistas. Então, assim, elas estão no meio dessa confusão de valores, porque hoje em dia as pessoas não estão mais vendo que existe o certo, o errado. Não, elas estão no meio de uma confusão moral, sabe? Então, eu vejo assim que as crianças, apesar dessa vantagem de
tá? No meio tecnológico, elas estão expostas a muitas coisas e que cabe a nós, educadores, pais, tentar administrar isso dentro da cabecinha delas. Miriam? Oi, Vanessa. Então, acrescentando aí alguns elementos ao que as meninas já falaram, eu também trabalho com crianças na rede pública aqui de Ribeirão Preto já há muitos anos. E a cada ano eu percebo novas mudanças no comportamento dessas crianças. Mas uma coisa que é muito forte, que eu percebo também assim nos meus sobrinhos, tenho 2 sobrinhos de 9, 10 anos, é o questionamento. É uma característica muito forte dessa geração de hoje, o questionar. Então, é uma geração que não aceita qualquer coisa que os adultos falam. Não aceitam assim facilmente, olha, isso é assim porque é assim e ponto final. Não. A criança ela quer saber o porquê daquilo e ela quer ser convencida a respeito daquilo. Então acaba ocorrendo um choque de gerações assim, muito forte, muito intenso. E eu vejo tanto professores, quanto os pais, quanto líderes de Ministério Infantil tendo bastante dificuldade de lidar com essa geração por causa disso. Porque ao ensinar, essas pessoas, né, esses profissionais estão sendo confrontados. E é aí que nós precisamos nos reinventar, realmente, encontrar essas estratégias para alcançar o coração dessa criança. E isso requer um grande esforço aí da nossa parte. Nem sempre os adultos estão dispostos a se dedicarem, a se esforçarem, nem sempre tem paciência para dar uma explicação plausível para a criança. Então, é aí que ocorrem esses problemas, tanto na escola quanto na igreja e quanto na família também. Eu não, mesmo eu não trabalhando com crianças, a minha área de atuação é nessa questão da tecnologia, e eu tenho visto que já existe problema com o adolescente e com o jovem em relação a isso. Né? Quando você não tem a orientação certa, quando você não tem ali alguém dando uma direção para eles, ajudando a compreender melhor aquilo ali de uma forma mais tranquila, já tem problemas. Você imagina com crianças, né? Eu vejo às vezes crianças que começam a assistir o YouTube e de repente elas já estão vendo outras coisas, porque aí um vídeo leva a outro e tudo mais. Então, às vezes, acaba gerando muito problema, coisa que poderia ser um grande benefício, acaba trazendo consequências, e eu acredito, né, como mãe, principalmente falando, que nem todo mundo está preparado para orientar essas crianças. E aí eu já vou começar já estendendo uma outra pergunta. Eu quero saber de vocês se vocês acham que a igreja está preparada para receber, para orientar esse tipo de crianças. Vamos lá, Dani, começa, Dani. A igreja está preparada? O que você acha? Olha, eu acho que a primeira coisa de tudo que eu vejo, na minha visão, tá? Porque eu já estive tanto em Amparo como Santo André, Ribeirão Preto, então eu passei por vários locais de moradia, né, nessa vivência minha. E eu vejo assim, eu já vi igrejas que têm essa mentalidade da necessidade que a criança tem de salvação, né, de ser direcionada no caminho, né, conhecer a Jesus Cristo. E também vi igrejas que não reconheciam a criança como um ser que necessita de redenção, um ser que é pecador e que precisa ser direcionado. Eu acho que depende muito da visão, da cosmovisão cristã da igreja, no caso, né? Da cosmovisão da igreja a respeito da criança. Tem muita ideia errada de quem é a criança segundo a visão bíblica, entendeu? Tem muita igreja, no caso, que está educando os adultos, ensinando os adultos, preocupando com o culto dos adultos, e o cultinho, no caso, né, a escolinha lá no fundo, ainda é aquele lugar onde uma criança é depositada, colocada ali
para que os pais tenham paz durante a pregação, para que eles não sejam atrapalhados durante esse momento de pregação. A hora que essa igreja entender que a criança é alguém que Deus se importa com ela, né? Como Jesus deixou bem claro nas Escrituras, Deus se importa com elas e que elas necessitam de salvação. Eu acho que aí é que a igreja vai começar a pensar, a repensar a forma com que tem sido direcionada a educação cristã, né? O direcionamento da criança, na verdade, né? Mas é uma pergunta muito difícil, Vanessa, porque a gente não tem uma visão geral, né? A visão do todo. Então, em termos estatísticos, a gente não sabe dizer quantas igrejas realmente estão dentro desse propósito. Mas, infelizmente, se eu tenho uma impressão a respeito disso, eu poderia dizer que não. A igreja não está preparada. Primeiro, porque não está reconhecendo a necessidade da criança ser salva. E é uma coisa que, eu não sei se vocês concordam comigo, mas, diante do meu ponto de vista, baseado na Bíblia, eu vejo essa necessidade. A gente pode até estar discutindo a respeito disso em outro momento. Mas, além disso, além dessa visão que a igreja ainda pode não ter a respeito da criança, que eu creio que a maioria ainda não tem, elas ainda não estão andando junto com essas crianças, não estão percebendo que elas estão sujeitas a essas informações pela internet. Então, a igreja precisa perceber isso que está acontecendo dentro dos lares, essa exposição que a criança está tendo, né? Ju, você está trabalhando bastante. Pode falar, Flor. Vai lá. Eu vou na mesma linha da Dani e para reforçar, né, que a criança ela precisa ser trabalhada. E a gente precisa entender que a criança hoje é o futuro da igreja amanhã. Precisa ser deixada numa para não atrapalhar os pais ao virem o culto, né? Então, a criança dentro da igreja, ela precisa ter um espaço, e esse espaço não pode ser uma sala onde fica crianças de 0 a 7 anos, todas crianças misturadas. Acho que tem que ter um espaço, tem que ser respeitadas as faixas etárias das crianças, tem que ter um trabalho direcionado. E é preciso que os educadores, né, os professores da escola bíblica, da escola infantil, se atentem, como a Dani falou, para as novas tecnologias, porque a criança já está na nova tecnologia. Então não adianta eu trabalhar com elas do modo antigo, como se trabalhava há 15, há 10 anos atrás. Eu tenho que trazer a tecnologia, associar ela com um conhecimento bíblico, procurar mediar esse conhecimento, usar a tecnologia a favor da igreja. A gente tem que sempre, porque não temos como fugir da tecnologia hoje. Então nós temos que usar ela como? A favor da igreja. E isso com as crianças também. Então temos que pegar a tecnologia e usar com as crianças em favor do crescimento espiritual delas. As crianças hoje não são trabalhadas o espiritual, né? A gente tem que fugir um pouco de... eu vejo muito, já vi muito, colocar as crianças dentro de uma sala e passar vídeos cansativos, né, que não ensinam, ensinam, né, que na teoria teria que ensinar, mas as crianças já não aguentam mais ouvir as musiquinhas, né, só música. Não, criança, ela precisa ser educada, a gente tem que trabalhar, e as pessoas... E a igreja tem que entender isso, que é uma coisa que eu defendo na minha igreja, que a criança não é qualquer coisa. Ela precisa de educação, né? Ela precisa e a criança, as pessoas subestimam muito as crianças, porque as crianças, elas entendem a salvação, que foi explicado, ela entende o que por nós, a morte de Jesus na cruz, tudo isso elas entendem se a elas for transmitido, passar, que a gente tem que
desenvolver novas formas de passar, usando a tecnologia, mas usando a Bíblia, mostrando a Bíblia, fazer as crianças conhecerem a Bíblia, porque as crianças têm que conhecerem a Bíblia. Por mais que vivemos na era da tecnologia, a gente não pode esquecer da Bíblia, né, de aqui a capa, as folhas, conhecer os livros bíblicos. A criança tem que conhecer, mas a gente tem que buscar formas, né, de trabalhar, de fazer esse trabalho. Obrigada, Ju. Miriam, sua vez. Oi, Vanessa. Então, respondendo a pergunta, eu também... só um minutinho. Respondendo a pergunta, pela minha experiência, eu também diria que a igreja não está preparada. Como a Dani disse, é complicado a gente generalizar, né? Mas pelas igrejas também que eu passei, pelas experiências que eu tive, eu poderia dizer que a igreja não está preparada. Por quê? Primeiro, que muitas igrejas não tratam a criança como criança, tratam como um adulto. Então, por exemplo, querem que elas fiquem em silêncio durante o culto e prestem atenção ao que o pastor está falando. Ou então, mesmo quando elas são levadas para uma sala separada, o que ocorre lá também é um tratamento de adulto e não de criança. Então, assim, a gente sabe que esse conceito de infância, ele é até relativamente, assim, recente, porque ele acho que é do século XVIII, se eu não me engano. Então, a gente ainda está nesse processo de reconhecimento de quem é essa criança, das suas características, assim, as suas peculiaridades, né? E na igreja eu vejo que esse processo é ainda mais lento. Então, assim, para trabalhar com a criança, é preciso ter uma linguagem diferenciada, é preciso ter um espaço diferenciado, uma didática diferenciada. Então, tudo isso ainda precisa ser reconhecido pela igreja, ainda precisa ser bem estruturado na igreja, porque, como a Ju falou, também vejo muito isso dessas atividades totalmente descontextualizadas. Então, não sei o que eu vou fazer com a criança hoje, deixa eu dar qualquer coisa, um desenho para pintar, vamos passar vídeos, esses musicais, hoje tem muitos DVDs infantis, evangélicos, então é o que mais, é o que predomina mesmo nessas salinhas infantis, são os DVDs. Então, assim, não tem nenhum tipo de planejamento, de programação, não tem um projeto de educação cristã para essas crianças. Então, eu acho que ainda tem muito trabalho a fazer, realmente. Eu vou dar um exemplo aqui da minha igreja. Eu queria muito que a líder do Ministério Infantil tivesse participado, ela não pôde, infelizmente. Mas aqui na minha igreja tem um trabalho um pouco diferenciado que vale a pena dar uma falada. Né? Aqui na Metodista Brasileira de Cosmópolis, a gente tem a igreja infantil, né? Então, fora do templo, tem uma igreja, tem os bancos pequenininhos, né? O banheiro adaptado, as salinhas enfeitadas, então tem o louvor para eles, é um culto direcionado totalmente para eles, né? E eu vejo a Fabiana, que é a líder do Ministério Infantil, fazendo capacitação para os professores de escola bíblica, não só escola bíblica, mas do cultinho infantil. Então, quem quiser trabalhar no Ministério Infantil, tem que fazer um curso de capacitação, né? Ela faz, às vezes, lá em Campinas, com o pessoal da Assembleia de Deus, né? Então, ela mesma está dando alguns cursos aqui. Então, isso aqui é uma visão que eu também não vejo em muitos outros lugares, né? Então, eu concordo com vocês aí, mesmo não sendo tanto do meio, mas aí é o que eu vejo, né, a seriedade com que é tratado aqui, e que eu vi em poucas igrejas, vi em algumas que eu passei assim, mas são poucas que realmente têm essa visão de que a criança tem que ser ensinada na linguagem dela, da maneira dela, né? Então, que aí a minha pergunta foi sobre a questão se a igreja estava preparada para receber essas crianças, não só dessa época, né? Eu acho que a igreja tem que estar preparada para receber as crianças de qualquer época desse mundo, pensar que elas são diferentes,
e elas necessitam de uma atenção diferente, como cada grupo, cada faixa etária é diferente, né? Então, obrigada pela explicação de vocês todas aí. E aí eu queria falar um pouquinho da questão do ensino bíblico. A Dani tem essa formação dela, esse trabalho dela com educação de princípios. Eu queria, antes da gente discutir outras coisas, eu queria que você falasse um pouquinho, Dani, dessa sua experiência com a educação de princípios. Né? Porque dentro da igreja né, a gente está ensinando, sendo certo ou não, às vezes, a maneira de ensinar, mas espera-se que seja um ensino bíblico, né? Mas e como é que faz isso dentro da escola? Fala um pouquinho para a gente dessa sua experiência, de como é esse ensino de princípios dentro de uma escola. Então, Vanessa, vamos dizer assim, eu gostaria só que antes de iniciar esse papo sobre a sala de aula, Tá. Eu acho que está dando retorno, tá? Eu estou ouvindo bem. Vamos ver, então. Antes de iniciar o assunto sobre a sala de aula, eu só queria fazer uma observação. Posso? Pode falar, pode, claro. Sobre essa questão do papel da igreja. Porque na EP, na Educação por Princípios, a gente busca o fundamento vamos dizer assim, a origem, né? O princípio mesmo, como a própria palavra diz, é o que Deus pensa, o que a Escritura traz como visão, a visão de Deus a respeito do papel dos pais, a visão de Deus a respeito do papel da igreja. E eu acho que nessa conversa a gente precisa deixar bastante claro, eu não sei se vocês concordam comigo, mas quando eu vejo em Deuteronômio, por exemplo, né, que fala, e ensinarás a teu filho, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho. A gente vê aí uma cobrança da parte de Deus pela educação dos filhos, né? Então a gente percebe que a principal responsabilidade da educação bíblica é dos pais. E eu acho que isso a gente tem que deixar bastante claro, porque a igreja, ela está, de repente, assumindo um papel que na verdade, muitas vezes não é o dela. O papel da igreja, a gente percebe que é em colaboração com a família, certo? O papel principal, primordial, de direcionar a criança no caminho que ela deve andar, o principal é dos pais. E os pais não podem negligenciar isso, né? E a igreja, claro, ela vai entrar como um papel fundamental, que é direcionar essa família, abraçar essa família e colaborar para que isso seja feito, né? Então, assim, voltando, dentro dessa minha visão, que não é minha, na verdade, é bíblica mesmo, eu vejo assim, a EP traz essa questão de ir para o fundamento dos assuntos. Então, quando o aluno, no caso, na sala de aula, vai aprender a matemática, por exemplo, eu até tenho um livro aqui que eu vou usar uma parte aqui, é da Alcione Souza, é o livro Educação por Princípios, e no finalzinho desse livro ela traz a origem e o propósito das disciplinas. Então, nós, educadores, né, em sala de aula, a gente descobre, né, através da educação por princípios, que as disciplinas têm sua origem nas escrituras. Então, por exemplo, quando diz assim, e disse Deus, lá em Gênesis, você vai ensinar português para o seu aluno, lembrando ele que a linguagem começou aí, em Gênesis. Quando você vai ensinar a parte da matemática, você vai lembrar dos dias e anos, né, que marcaram a época, né, bíblica e tudo mais. Então, e também, por exemplo, a questão da história, quando fala, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Então surge o quê? A noção de tempo, surge a disciplina da história aí. Então a educação por princípios faz com que a criança enxergue o mundo
né, através das lentes do Evangelho, entendeu? Então, é uma coisa, assim, transformadora. Eu estou até fazendo uma mega propaganda aqui, porque eu estou apaixonada por essa abordagem. E o interessante é que ela não começou agora. A educação por princípio sempre existiu, porque foi Deus que inaugurou ela. Só que ela não tinha, vamos dizer assim, esse nome, né? A gente colocou essa nomenclatura nela, né? Mas vem desde o início, onde Deus começou a instruir os pais a educar os filhos, ele já estava mostrando ali os métodos de educação bíblica, né? Dentro de casa e tal. Então é assim, Vanessa, a gente tenta aplicar dentro da sala de aula e fazer com que o aluno perceba que todas as coisas têm a sua origem em Deus. E Deus está no centro de todas as coisas. E ao contrário do que as escolas seculares fazem, que é uma educação humanista, colocando o homem no centro, sempre tentando satisfazer as vontades da criança. E a criança precisa entender que ela não é, vamos dizer, ela é importante para Deus, mas existe o autor da história dela, alguém que vai direcionar a vida dela, e tem um propósito para a vida dela, entendeu? Não, eu não tinha pensado nisso nunca na minha vida, gente. Eu sou historiadora e eu já sabia que Deus era o Deus da história, mas pensando assim é muito legal, gente. Olha só, Deus criou as disciplinas da escola. Deus é maravilhoso mesmo. Ai, que bom, obrigada, Dani, por esses insights, assim, muito bom. A gente está falando sobre crianças, né? Se a igreja está preparada, assim, tá? Quem são essas crianças? Mas eu quero, então, saber agora, que é o nosso tema, como é que ensina a Bíblia para as crianças? Como é que eu faço isso? Dani não, Miriam, começa, depois eu quero saber da Ju, como é que a gente ensina com essas tecnologias novas aí, e a Dani complementa, também já tem uma experiência boa de sala de aula e de igreja também. Como é que eu ensino Bíblia para a criança, Miriam? Bom, eu vou responder sua pergunta assim num contexto bem amplo. Pegando um gancho assim no que a Dani disse sobre a família, a escola, a igreja, eu vejo que precisa acontecer uma grande parceria aí na educação dessa criança. Começando assim pela família, o que eu mais ouço nas reuniões de pais, na escola, é a seguinte frase: eu não tenho paciência. E também com algumas pessoas, pais cristãos também, eu não tenho paciência. Poxa vida, Vanessa, pai, mãe, professor, líder de criança, precisa ter paciência, porque educar a criança é um exercício de paciência. Até depois eu quero que a Dani comente aí algumas experiências com o filhinho dela, que ela sempre compartilha comigo. Eu acho muito interessante quando ela diz que às vezes ela trava ali diálogos de 1 hora com o filho para explicar algum princípio bíblico em uma situação cotidiana. Então, na família, primeiro, como ensinar a Bíblia é vivendo a Bíblia, tá? Então, o pai, a mãe, que ama a palavra de Deus e tem um comportamento que condiz com a palavra de Deus, é o primeiro passo para instruir a criança no caminho do Senhor. Outra coisa é o seguinte: o pai e a mãe que ama a palavra de Deus, ele lê a palavra de Deus em casa, ele estuda a Bíblia, ele abre a Bíblia e passa alguns momentos com seu filho, instruindo ele na palavra de Deus. Então, o exemplo é tudo. A gente começa por aí. Bom, na igreja, eu vejo assim, as possibilidades são infinitas. Eu vou deixar a parte da tecnologia para a Ju e vou comentar assim, alguns recursos que são bem acessíveis, mesmo para as igrejas que não têm muito recurso financeiro para investir. Que, aliás, é um outro problema. Investe-se em tudo, menos no departamento infantil.
Até estava ouvindo uma palestra do Tio Uli. Vocês conhecem o Tio Uli? Tem um projeto bonito para crianças. E ele dizia assim, né? Toda vez que o líder do Ministério Infantil vai pedir verba do Ministério, a única resposta é a seguinte: estamos em construção. Aí ele falou: que igreja que não está em construção? Quando termina a construção, já quer fazer uma puxadinha e aí nunca sobra verba para as crianças. Mas, enfim, recursos bem acessíveis, assim, são os fantoches, que podem ser feitos até mesmo com sucata. E é importante envolver a criança nesse processo de produção desses fantoches, porque às vezes o adulto subestima muito a inteligência da criança, acha que a criança não é capaz de fazer nada. Então faz tudo sozinho, né? Prepara todos os recursos, todos os materiais e chega lá e despeja tudo em cima da criança. E a criança de hoje é uma criança ativa, uma criança participativa, uma criança que tem um raciocínio muito rápido. Então ela pode também participar dessa confecção desses recursos, pode participar no andamento da aula. Então eu falei de fantoches, tem o mural didático, que é muito legal, que é a composição com imagens, com textos, com informações sobre aquele conteúdo que está estudando. A gente tem também, como chama? É uma coisa antiga, nem sei se muita gente ainda usa, mas é tão legal. O flanelógrafo, é isso mesmo, meninas, o nome? Porque aquilo traz um encantamento, sabe? A igreja que não tem um recurso tecnológico, um data show, um computador ainda, é tão interessante aquela composição em que a professora vai contando as histórias, vai colocando as imagens. Aquilo estimula tanto a imaginação da criança, é simples, mas é super bacana, tem um efeito super legal. Então, aproveitando, né, a contação de histórias é um outro método bacana. Enfim, as possibilidades são mesmo infinitas. Eu vou deixar as meninas continuarem aí. Ju, como é que faz, Ju? Como é que a tecnologia pode ajudar aí, tanto dentro da escola como dentro da igreja? Então, a tecnologia, ela serve como um apoio, né? Um apoio ao professor na escola, um apoio aos pais em casa, né? E apoio ao professor de crianças na igreja. E como a Miriam trouxe, muitas igrejas não têm a tecnologia ainda inserida no contexto da igreja, não tem um data show, muitas igrejas também não têm televisão para as crianças. Então aí você fala, como que eu vou trabalhar com a tecnologia com as crianças na igreja? Para as igrejas que não têm qualquer tipo de recurso tecnológico, a Miriam trouxe bem essa questão da imagem. A criança, ela aprende muito pela imagem. Então, é legal fazer um trabalho usando de muitas imagens, construindo histórias a partir de imagens, né? Planejando, eu quero defender o planejamento da aula. Para se trabalhar com crianças, é necessário, como um pastor se consagra, o dia que um pastor ou pregador que vai ministrar o culto no domingo à noite, ele se consagra pela manhã, ele faz a leitura da palavra, ele ora ao Senhor, ele pede direção para o Espírito Santo. Assim também tem que ser a professora que vai trabalhar com as crianças. Ela tem que se consagrar pela manhã, né? Ela tem que preparar a aula em cima da palavra. Isso, aí, como diz a Miriam, tem uma atividades, né? Eu preparo uma palavra, pegar uma história bíblica, eu posso construir um texto, com figuras, com imagens, onde a criança vai conseguir aprender da melhor forma, né? Então, a imagem é um bom trabalhar uma história com ela, depois pedir para elas um retorno através de um desenho, né? Ou trabalhar uma história com elas, fazer uma roda de retorno para elas, elas voltarem à história, que eles gostam muito disso, né? Depois que termina a aula, e você pergunta para elas como que foi, qual que é o personagem principal, quem que fez isso, quem que fez aquilo, elas amam falar, foi Davi, foi Golias,
as crianças amam se comunicar, né? Então, é importante, assim, pensar e pedir o retorno da criança, levar a criança à criticidade, levar a criança a fazer os questionamentos, né? Isso cabe ao professor, né? Isso cabe para quem está na frente. Mas tudo, eu acho que tudo que fazemos com as crianças ou com qualquer outra pessoa nos nossos relacionamentos, temos que ser direcionados pelo Espírito Santo. Nós temos que pedir sempre auxílio do Espírito Santo. Porque o conhecimento, a gente, por conhecimento, sem a direção de Deus, a gente acaba, né, ficando perdido. Acho que a Miriam também trouxe algo muito importante a respeito do exemplo. Acho que a maior forma de mostrar algo, de educar, é dando o exemplo. Isso, a função da família é muito importante, a função da igreja, dos professores é muito importante, a função do docente na sala de aula é muito importante. Você dando o exemplo, a criança, ela automaticamente, ela fala, se a pessoa está fazendo assim, se meu pai está fazendo assim, se o professor está fazendo assim, então acho que é assim que deve ser, né? Então, acho que eu fugi, eu voltei um pouco. Mas dentro da tecnologia, para as igrejas tecnológicas, a internet ela tem vários jogos, já jogos bíblicos, já jogos educativos, tem os chamados objetos de aprendizagem, que é um recurso que eu trabalho até na minha dissertação de mestrado, imagens, desenhos, simulações que fazem, que traz a vivência de algo real. Ali no computador, você joga e a criança vive o que está acontecendo na realidade. Então, esses objetos de aprendizagem são algo muito bacana para trazer com a criança. Tudo mediado pelo professor, né? Porque a tecnologia em si também ela tem que ter uma mediação. Então, tem os jogos de objetos de aprendizagem, tem já textos de tecnologia, né, já usam mais imagens, porque as crianças elas são muito imagens. Não adianta ficar fazendo textos longos, aulas longas, e trabalhar a questão da imagem, tem elas visualizar a imagem. Então, acho que é muito importante trabalhar com a imagem, né, e é importante dar um exemplo também. Tá bom, Jesus. Vanessa, Agora eu parei de ouvir as coisas. eu queria só comentar uma coisa sobre o que a Juliana falou, sobre o planejamento. Então, dentro dessa questão, como ensinar, ela falou sobre planejamento. É muito importante, é essencial. E outra coisa essencial é a organização. Então, sempre que eu faço as reuniões pedagógicas lá com as professoras da minha igreja, eu falo isso para elas, sobre a importância de chegar mais cedo, seja na escola bíblica ou seja no culto infantil, de preparar a sala, preparar todos os materiais que serão utilizados naquele dia, né, dispor as cadeiras, organizar todo o ambiente, para que quando a criança entrar naquele lugar, o ensino já comece imediatamente. Porque às vezes as professoras ficam de cabelo em pé com as crianças, porque deixam para fazer tudo na hora. O que eu vou ensinar para essas crianças hoje? Ai, cadê a folha sulfite? Cadê o lápis de cor? Cadê o fantoche? Oh, vai lá buscar, corre lá na esquina, vai lá comprar para mim que eu esqueci de trazer. Então, nisso já dispersa toda a atenção, as crianças já percebem que não teve nenhum carinho com elas, que não teve nenhum preparo para a professora dar aquela aula. Então, aí elas já perdem o interesse. Então, um ponto fundamental no ensino para as crianças é a organização da professora. Não pode esquecer disso. Eu posso falar um pouquinho sobre isso? Sim, é isso que eu ia pedir agora. Falei assim, a gente não está falando nada de anormal, né? Tudo tão óbvio, mas às vezes as pessoas não fazem o simples, né? Vai, Dani, fala suas experiências práticas aí sobre isso. Então, eu acho que eu tive uma experiência com um grupo de crianças em situações, assim, bem de vulnerabilidade mesmo. Nós evangelizávamos crianças na garagem de casa,
Foi uma direção que Deus deu para nós, chamava-se Grupinho Sábado à Tarde. Isso foi realizado durante 2 anos, e isso foi em 2009 e 2010. E nesse grupo eu tive uma experiência muito grande a respeito disso, porque todo sábado a gente se encontrava, né? E entre idas e vindas passaram umas 70, 80 crianças na nossa garagem, nesses 2 anos. E uma coisa assim, que eu gostaria de falar sobre isso é que apesar da gente utilizar esses recursos, né, que são muito significativos, quando a gente trabalha, pelo menos a minha experiência foi essa, todo sábado eu estava com ela. Então, nem todo sábado eu tinha uma história de fantoche, nem todo sábado eu tinha alguma coisa super bonita, visualmente falando. E apesar de saber que isso daí é uma ferramenta maravilhosa, porque ativa os olhos da criança, e mais do que isso, grava na memória dela determinados ensinos, né? E a gente sabe que tem materiais maravilhosos disponibilizados, por exemplo, pela PEC, né? Tem agora, eu não vou lembrar agora o nome da empresa que está fazendo, que eu estou conhecendo agora, mas, enfim, esses recursos visuais são muito importantes, mas o professor, ele é o livro vivo, ele é a carta viva, realmente, onde a criança vai olhar e ela vai ter que querer buscar uma referência de caráter, uma referência em quem ela deva se espelhar, né? E hoje em dia, as crianças estão carentes de referência. Elas não estão tendo modelos de caráter em quem se espelhar, e esse é um dos agravantes dessa geração, né? E nessa experiência também, o que eu percebi, as crianças querem a verdade. Se o professor trouxer a verdade para elas, as escrituras mesmo, é Jesus falando com elas na sala de aula, e o Espírito Santo conduzindo, sabe? O aluno percebe se o professor está fazendo realmente aquilo de todo o seu coração ou se ele está cumprindo uma agenda. Isso é uma coisa que as crianças percebem. Elas descobrem o que no olhar do professor, a hipocrisia e a verdade. São 2 coisas que as crianças percebem muito bem, sabe? A gente pode tentar enganar adulto, a gente consegue fazer isso muitas vezes, né? Mas a criança, ela tem essa sensibilidade para perceber a verdade na vida do professor, naquilo que ele prega, naquilo que ele fala, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? E assim, com essa experiência que eu tive, como eu não tinha sempre os visuais para oferecer para as crianças, eu fui percebendo que naquele grupinho que a gente se reunia 1h30 todo sábado, as crianças estavam interessadas vamos dizer assim, no meu ouvir. Elas queriam ser ouvidas também. Elas queriam falar das famílias, elas queriam, naquele momento de pedido de oração, elas queriam falar para mim que o pai e a mãe brigaram, ou que o irmão está usando drogas, ou que, não sei, são determinadas situações, diversas situações, na verdade, que elas queriam trazer ali naquele momento, né, e serem ouvidas. Então, quando a criança percebe que o educador, ou o pai, ou a mãe, o tutor, a pessoa que está direcionando ela no ensino bíblico, se importa com ela, se importa com a vida dela, né, com quem ela é, então a pessoa consegue mostrar Jesus através da sua vida, né, para essa criança. E aí a verdade vai transparecer, vai ser refletida na sua vida para a criança. Eu acho que o principal, Vanessa, é realmente o professor querer salvar essa criança, é atingir o coração dessa criança. Porque essa é a primeira necessidade dela, é a necessidade espiritual mesmo. Entendeu? Quando eu propus para a Miriam de convidar vocês, né, foi pensando em trazer um pouco daquilo que é discutido, às vezes, dentro das escolas, das universidades, para um público mais geral, né? Porque vocês são pessoas que têm um background, né, têm uma formação muito boa, né, muito bem fundamentada, são pessoas que leem, que estudam, estão sempre se preparando.
a principal intenção de trazê-las para essa discussão, né, para esse bate-papo, foi pensando nisso, mas que bom que vocês têm também esse tipo de pensamento, né? E é um negócio que eu acho legal, que todos os hangouts que eu e a Miriam fizemos, com outras pessoas também, graças a Deus as pessoas que participaram também tinham essa mesma visão. Eu acho que nada se compara ao exemplo das pessoas, né? Então, os recursos visuais eles ajudam, os recursos tecnológicos ajudam, todas essas ferramentas, um bom livro, uma boa revista, as coisinhas de colorir, tudo isso daí ajuda, né? Na educação infantil ou em outros grupos também. Todas as ferramentas elas ajudam, elas são um agregador. Mas nada substitui o exemplo do professor, nada substitui o exemplo do pai, da mãe, nada substitui o exemplo do pastor, né? E só pode dar exemplo quem vive realmente aquilo que prega, né? Então, se a gente pudesse resumir tudo que eu e a Miriam e todas as pessoas que passaram por esses hangouts já falamos, eu acho que a gente volta no que Paulo fala para Timóteo, no que Paulo fala para os seus discípulos: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se eu não tenho Jesus em mim, fundamentado, se eu não acredito verdadeiramente naquilo, eu posso nunca, eu vou ser um professor bom, vou ser um pai e uma mãe que vai ensinar Jesus para as crianças, nunca vou ser um pastor. Então, se eu não tiver Jesus, eu vou fazer o quê? E aí eu vou perguntar porque eu vou perguntar, mas eu acho que a resposta eu já sei de todas as três, né? O que precisa para ser um professor de criança, sabe? Precisa de ter formação, eu preciso ser um pedagogo para dar aula para criança, sabe? Eu sei que não é a visão de vocês, mas eu quero que vocês falem, para a gente ir finalizando, porque ai, meu Deus, está acabando. É só para a gente fechar, não, a gente vai encerrar já, para vocês fecharem. É preciso ser um pedagogo, é preciso ter essa formação para ser um professor, para ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Vai lá, começa com a Dani, depois eu vou para a Ju e para a Miriam, para a gente finalizar. Eu acho que o educador precisa querer ser um braço do Senhor nessa terra. Ele precisa querer, desejar ser usado pelo Senhor na vida daquela criança. Se ele desejar ser esse instrumento e clamar ao Senhor por isso e buscar na palavra o conhecimento necessário para transmitir, porque ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, se ele fizer isso, ele está pronto, vamos dizer assim. E ele tem que buscar esse aperfeiçoamento, porque a palavra de Deus vai estar renovando a mente dele dia após dia. E essa renovação é constante. E com certeza ele vai estar pronto. Vamos dizer assim, eu não estou pronta até hoje, viu, Vanessa? Nós estamos ficando prontas, né? Nós estamos nos aperfeiçoando todos os dias, né? Então, essa intenção é que o educador queira ensinar, queira estar a serviço de Cristo ali dentro da sala de aula, dentro da sua casa, o pai, né? Tem um instrumento na vida do filho. Esse é o primeiro passo. Ô, Miriam, vai você que aconteceu alguma coisa com a Ju, depois a gente vê o que aconteceu com a Ju. Vanessa, eu acredito muito que para ser um professor, uma professora de ministério infantil, é necessário uma vocação. É um chamado mesmo específico de Deus para determinadas pessoas, porque é algo muito especial, é algo muito importante no reino de Deus. Como a Dani já citou, Jesus deu destaque às crianças durante seu ministério. Algo totalmente incomum, porque naquela época, criança não era nada, criança não era ninguém. Tanto que nas contagens bíblicas, não aparecem as crianças, né? Se a gente olhar lá em números e tudo mais, só contavam os homens, as mulheres e as crianças não eram contadas. E olha que coisa maravilhosa
Jesus chamar a atenção para as crianças e deixar isso registrado na sua palavra para nós até nos dias de hoje. Então é algo muito importante, especial. A pessoa que quer trabalhar com crianças, ela tem que ter um amor muito grande pela vida da criança, como eu já disse, muita paciência também. E é uma pessoa que tem que gostar de estudar, realmente, de buscar informações, novos conhecimentos, novas estratégias de como ensinar essa criança. Uma pessoa que seja convertida verdadeiramente, que se preocupe com a salvação das crianças. Enfim, tem realmente um perfil, eu acredito, assim, que há um perfil específico para quem quer esse ministério, quem quer atuar nesse ministério, assim, e cada pessoa deve buscar entender, buscar em Deus, compreender se esse realmente é o seu chamado, porque tudo aquilo que a gente ensina para a criança fica muito forte, fica muito gravado nas mentes, nos corações. Nós estamos ali formando caráter, formando personalidade. Então, é algo seríssimo. Então, é para se pensar, é uma reflexão. Eu queria acrescentar uma coisinha, rapidamente, Vanessa. Que a gente tem que ter noção, eu concordo plenamente com a Miriam, eu tenho esquecido a respeito disso. Chamado é essencial. E não é qualquer um sem mesmo, né? É uma coisa que arde no nosso coração, né? Que Deus chamou. Agora, a educação de crianças, a gente tem que lembrar que a gente está educando a próxima geração, né? E pessoas e nações serão abençoadas por meio desse ensino. Se nós falharmos, né, nesse ensino, se os pais falharem, a próxima geração pode ser que extinguem a igreja. Pode ser que a igreja venha entrar em extinção por conta de um mau ensino bíblico, né? Então isso é extremamente importante. Eu contei uma vez... Nina, desculpa, eu perdi a conexão. Oi, Ju. Tá aí, Ju? Eu perdi minha conexão, eu voltei. Tá, eu não estou te enxergando, mas você quer finalizar a sua parte aí? Você quer falar alguma coisa? Vamos ver se você consegue me ver agora. Você está me ouvindo, normal? Ouvindo eu estou. Acho que está todo mundo te ouvindo. Ok. Só a última pergunta, que foi a hora que eu perdi a conexão. Ju? Vanessa? Oi. Está me ouvindo? Sim, pode falar, Ju. Eu perguntei, eu não ouvi a última pergunta, porque foi na hora que eu perdi a conexão. Eu queria saber o que precisa para ser um professor de criança. Acho que na verdade, um professor, né? Porque um professor de criança, um docente é um docente e ele vai ser docente em qualquer lugar. Eu acho que o amor resume tudo à função de um professor. Eu acho que é necessário ter amor pelo ensino, é necessário ter amor pelo que faz, é necessário ter amor pelas crianças. Eu acho que o amor se resume em tudo. A docência envolve muito amor. Sem amor, a gente não tem paciência, sem amor, a gente não consegue planejar uma aula, não consegue organizar uma sala de aula, não consegue fazer nada. Eu acho que o amor é fundamental para a docência, especialmente para o trabalho com as crianças. Legal, Ju. Eu acho que a gente resumiu tudo, né? Eu estou me conformada que já é 10 horas e parece que a gente começou a conversar agora. Então eu quero que vocês me prometam que a gente vai fazer de novo. Eu quero falar mais sobre educação com princípios. Eu quero falar mais sobre essa questão da tecnologia com a Ju. A Miriam tem 1 milhão de coisas para acrescentar em relação a professores de escola bíblica dominical. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para conversar e um hangout só não vai dar. Não vai dar, sinto muito. Então, já estão convocadas para um próximo. Mas, e até a gente tem que um dia passar e falar sobre essa questão do chamado, que eu acho que muitas vezes as pessoas são mal sucedidas dentro da igreja
porque não conseguem compreender verdadeiramente aquilo que Deus as chamou para fazer. Né? Então, se elas não têm essa compreensão clara, e para ter essa compreensão clara, eu preciso ter experiências com Deus, eu preciso ter intimidade com Deus, né? Para entender para que estou eu aqui nessa terra. Né? Então, a gente não consegue fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. E aí, a gente não consegue atingir nem criança, nem adolescente, nem jovem. Né? Estão aí precisando de pessoas que os amem, como disse a Ju. Né? Essa pessoa tem a vocação, como disse a Dani e a Miriam. E eis-nos aqui. Eu conheço muito o meu chamado, também estou aprendendo, viu, Dani? Eu vi uma pregação outro dia, uma palestra, e o palestrante falou assim que ele é um aprendedor, né? Ele não é empreendedor, ele é um aprendedor porque ele está em aprendizagem constante. Então, eu acho que se a gente perder essa noção de que nós temos muito que aprender ainda, a gente não sabe nada, né? A gente tem muito que aprender ainda, e que Deus seja o nosso mestre nessa caminhada. Bem? Bom, eu vou me despedir aqui. Para quem está vendo pelo YouTube, né, depois, muito obrigada também. Quem assistiu, eu vi algumas pessoas aí assistindo, fiquei feliz já. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, muito obrigada a quem vai assistir depois no YouTube. Muito obrigada, Miriam, muito obrigada, Ju, obrigada, Dani, foi um prazer te conhecer. Quem quiser saber mais a respeito do nosso trabalho, tem lá a fanpage Conversas sobre EBD, tem a fanpage, tem o canal no YouTube Conversas sobre EBD. A gente está trazendo sempre um convidado, a gente está falando de temas ligados ao ensino bíblico. Fiquem à vontade para participar, para comentar, para dar a sua opinião. Né? Curta a nossa fanpage, compartilhe os nossos conteúdos, e sejam sempre muito bem-vindas. E aí, cada um agora se despeça. Começa lá na Dani. Dani, um prazer, viu, querido? Prazer é meu, o prazer foi meu e sempre será, viu, Vanessa? Quando você precisar, estamos aí. Eu acho que é válido a gente falar da Bíblia, né? Falar de Deus é maravilhoso. E a gente encontrou um monte de gente que gosta também, né? Então, eu queria dizer tchau para todo mundo que está acompanhando e divulgar também o nosso canal de EP, Papeando por Princípios. Na verdade, você encontra no YouTube como EP, Educação por Princípios. E aí as pessoas vão conseguir encontrar outros vídeos, outros hangouts também sobre assunto. Tá? Tchau, valeu. Valeu a todo mundo aí. Legal. Ju, você tá por aí, Ju? Eu acho que a gente perdeu a conexão com a Ju de vez. Estou por aqui. Tá aí, Ju? Então se despeça, Juzinha. Vanessa? Oi. Estou aqui. Pode se despedir. Oi, tá me ouvindo? Para mim foi um prazer conversar com vocês. Tá ouvindo? Sim. Pode continuar? Foi um prazer para mim. A conversa realmente foi muito rápida, né? Parece que agora era 10 horas e já são 11 horas. E foi muito gostoso. É muito bom aprender cada vez mais da palavra de Deus e dividir com as pessoas as nossas experiências. Obrigada. Me despeço e quando você precisar, Nessa, estou aqui, tá bom? Beijo. Miriam, contigo. Ai, meninas, muito obrigada por essa conversa. Como a Dani disse, é maravilhoso a gente falar da palavra de Deus com pessoas assim tão dedicadas, tão inspiradas, tão a serviço do reino de Deus. Bom, para quem quiser saber mais sobre ensino bíblico, especificamente sobre escola dominical, quem quer se aperfeiçoar nessa área, pode acessar a minha página. Muito bom. É ao contrário, né? Amor pela EBD, no Facebook e também o canal no YouTube. Eu gostaria de deixar 2 livros de indicação para os professores e professoras de Ministério Infantil. São 2 livros que eu amo. Um é esse aqui, ó, o Manual do Culto Infantil, maravilhoso, tem mensagens para serem trabalhadas em cultos infantis. Então, explica direitinho os recursos, a forma como conduzir a mensagem, é maravilhoso. E tem esse outro aqui, ó, Recursos Didáticos para a Escola Dominical.
E nesse livro, o autor, ele separa e explica os recursos didáticos para cada faixa etária. Então, vale a pena também conferir. Um abração aí para vocês e até a próxima, viu? Bom, todo mundo cuida das crianças, depois manda para mim, os adolescentes e os jovens, para eu ajudar a tomar conta. Gente, foi um prazer muito grande, mais uma vez obrigada. E daqui 15 dias a gente tem outro hangout e depois a gente vai marcar outro com as meninas para conversar mais especificamente sobre os temas delas. Obrigada para todo mundo, as meninas ficam aí para a gente se despedir na hora que acabar. E para quem está ao vivo, muito obrigada. E para quem está no YouTube também. A paz do Senhor, queridos. Até mais.